Hey literatas, aqui é a Giza Vatsky do Páginas e Claquetes. No vídeo de hoje nós falaremos de um livro excelente e que me encantou do início ao final. Vocês estão prontos? Eu espero que sim, pois hoje nós falaremos dos Três Mosqueteiros. Um livro que realmente eternizou e que por mais que você nunca tenha lido, sabe do que se trata e conhece o título, porque já foi representado em vários filmes, várias séries, e ele é usado de pano para muitas coisas. Então, por mais que você nunca tenha lido, sabe que é sobre a peripécia de 3 ou 4, na verdade, mosqueteiros. Então, é isso daí. Hoje nós falaremos sobre este livrinho aqui que me conquistou, do Alexandre Dumas. Então, bora nessa! Os Três Mosqueteiros, para surpresa de muitos e para mim, quando eu li pela primeira vez, quando eu descobri essa informação, é o primeiro de uma trilogia, seguido por 20 anos depois e o Visconde de Bracelone. Caso eu esteja falando errado, me perdão. Enfim, eu fiquei muito surpresa que é uma trilogia, assim, o Alexandre Dumas escreveu, muito legal, né? E ele foi publicado originalmente em folhetim. O que seria esse folhetim? Quando é publicado semanalmente ou mensalmente, eu não sei ao certo, cada capítulo da história, sabe? Daí uma semana, na primeira semana que ele publica o primeiro capítulo, né? Segundo capítulo, e assim até acabar o livro. E eu acho que isso também se dá pelo livro ser tão bom, porque ele precisava fazer algo que prendesse os leitores do início ao final. Então é por isso que você com certeza vai se encantar pelo livro, porque ele é muito gostoso de ler, ele flui, sabe? Você fica viciado pra saber o que vai acontecer. Então isso foi uma sacada muito boa do Alexandre Dumas. Algo que prova que o Alexandre Dumas foi um cara que tinha sacadas muito à frente, assim, foi que originalmente o livro deveria se chamar Athos, Porthos e Aramis, que é o nome dos Três Mosqueteiros, assim, antes do D'Artagnan, né? E aí ele sugeriu pro editor dele, e o editor dele decidiu mudar para os Três Mosqueteiros, porque o editor pensou assim: nossa, os Três Mosqueteiros vai remeter ao quê? As três parcas na mitologia romana. Que essas parcas seriam quem? Seriam as três mulheres que determinavam quem viveria e quem morreria. Elas têm o fio da vida, assim, e elas escolhem cortar ou não. Então, o que faz muito sentido, né? Porque os Três Mosqueteiros são... Enfim. E aí o Alexandre Dumas, ele curtiu muito a ideia, porque ele era muito marqueteiro, né? E aí ele pensou assim: nossa, as pessoas vão ver o livro e vão pensar, os Três Mosqueteiros, mas não são 4, eu vou pegar essa história pra confirmar isso. Então ele já foi muito à frente desse... Ele foi realmente... pensou muito pra fazer o que é muito legal, né? Alguém já fazer isso, e ele fez uma baita sacada de marketing. A obra de hoje é conhecido como romance histórico. O que seria esse romance histórico? É um romance, assim, né, um livro grande, que tem personagens que realmente existiram. Então o Alexandre Dumas escreveu, ele era um historiador, um pesquisador, assim, e ele escreveu um romance histórico. Que, inclusive, o rei Luís XVIII existiu, o cardeal Richelieu existiu, a Ana d'Áustria existiu, todo esse povo aí que tá na história existiram. Então, assim, o contexto do livro realmente teve esse clima, e o que é muito legal, porque tu se sente realmente, tu fica na dúvida se isso aconteceu ou não, mas é uma história fictícia com personagens de verdade. Então, muito legal do Alexandre Dumas por nos proporcionar essa experiência tão gostosa. O livro, o contexto histórico dele é do rei Luís XVIII, que está governando a França com o seu primeiro-ministro, o cardeal Richelieu. O rei, ele não era uma pessoa muito experiente, por isso que o cardeal basicamente governava a França nessa época. Ele que mandava em tudo, em 1625, que é o ano que começa o livro, assim. Então... isso acontecia muito, do cardeal governar um reino e o rei ficar assim meio de lado, sabe? Porque o cardeal, ele era uma pessoa bem estratégica, que realmente conseguia organizar as coisas do reino. O rei era casado com uma rainha, a Ana d'Áustria, que foi uma pessoa que teve sim um papel meio polêmico na história, e a relação dos dois estava meio abalada, porque a Ana d'Áustria ainda não havia dado a ele um herdeiro, então eles estavam assim meio preocupados com o futuro do reino, e existia um climão entre o rei e o cardeal que não era explícito entre os dois, porém
a guarda dos dois, que assim acontecem várias briguinhas entre eles, assim, briguinhas sérias entre a guarda, que a guarda do Senhor de Treville, os mosqueteiros, e a guarda do cardeal, que viviam, se odiavam, sempre estavam brigando. E é óbvio, também tinha as brigas entre o cardeal e a Ana d'Áustria, que é explicado mais pro futuro, que é por relações amorosas, que a Ana d'Áustria recusou o cardeal, então ele fica bravo com ela, assim, tem tipo uma vingança que é sempre pisar no calcanhar dela, sabe? Então tem muito isso entre os dois, que é esse o plano histórico deles. Então a história se passa ali dos mosqueteiros brigando com a guarda do cardeal, e a história vai se desenrolando aí. Tanto que é entre essas briguinhas do cardeal e do rei, de rua, assim, entre a guarda do cardeal e do rei, que os mosqueteiros, a trupe se reúne pela primeira vez, lutando atrás do mosteiro, que seria inicialmente onde o D'Artagnan teria marcado um duelo com os três, o Athos, o Porthos e o Aramis. E eles vem a guarda do cardeal e eles acabam brigando e tal. Então, o rei, ele é proibida essas lutas assim, mas o rei, sempre que a guarda dos mosqueteiros vence, ele glorifica os mosqueteiros pelo feito, o que é meio, enfim, né, meio hipócrita, mas tá bom. E como o cardeal vive implicando com a Ana d'Áustria, tem até o acontecimento do roubo das ampulhetas de diamante, que é o primeiro, assim, é a primeira aventura dos mosqueteiros na história mesmo, que é quando eles pedem que acaba chegando na mão dos mosqueteiros para eles irem resgatar essas ampulhetas, porque ao rei foi solicitado à rainha que ela usasse em um baile que o rei daria. Que foi tudo obra do cardeal, esse baile, essa ideia do rei de pedir as ampulhetas, e a rainha não estava com as ampulhetas, pois ela havia dado ao seu amante, o Duque de Buckingham, que era um inglês. E o que a França e a Inglaterra são? Inimigos mortais desde sempre. Então, imagina, né? E aí os mosqueteiros ajudaram a rainha a fazer e dar tudo certo no final. Mas isso é tipo só o primeiro acontecimento de uma série de fatos. Bom, como eu já comentei, temos os 4 mosqueteiros, temos o D'Artagnan, que é o mais novo do grupo, e o mais elogiado pelo Alexandre Dumas. Ele vive citando as virtudes do rapaz, ele é uma pessoa bem responsável, corajosa, e que é o líder do grupo, assim, e que tá sempre à frente pra tomar as iniciativas, pra bolar os planos, pra realmente cuidar de todo mundo ali. Então ele é o protagonista, e pelo que o Alexandre Dumas descreve, mais perspicaz, o mais assim, cabeça rápida pra pensar nas coisas. Então ele é o favoritinho do Dumas, pelo que a gente percebe, e também é um querido no livro, bem engraçado, com senso de humor bem afiado também, o que é muito legal. Em contrapartida, o oposto do D'Artagnan, nós temos o Athos, que é o mais velho, o mais, assim, mais marcado pelo tempo, pois ele tem uma história muito triste, isso é nos mostrado ao decorrer do livro. E ele fica sempre mais fechado, mais caladão. Ele é viciado em jogos e essas coisas, não tem nenhuma amante, né? Que eles ficam pegando no pé dele por isso, não tem nenhum relacionamento sério. Depois a história que, como eu já falei, como eu já mencionei, é nos contado depois do porquê ele tem esse passado tão sombrio e porquê ele é mais caladão, sabe? Daí nós temos o Porthos, que é a pessoa, assim, é o amigo bobão do grupo, sabe? Ele não entende as coisas muito rápido. Ele é muito bom de braço e tal, ele é um mosqueteiro bem valente, corajoso, mas ele não entende as coisas, assim, os planos, então tem que explicar mais pra eles esmiuçado. Mas em contrapartida ele é o mais bonito, mais galanteador do grupo. E pra finalizar, os 4 amigos tem o Aramis, que é o mosqueteiro que quer virar padre. Então ele sempre, ao decorrer, sempre no livro ele vai falar que quer entrar pra igreja e que quer largar essa vida de aventuras e quer aderir à batina. O que é muito engraçado, porque ele vive falando, mas nunca entra de fato. Ele chega até a fazer assim, numa hora, convidar os padres e tal, e tá realmente decidido, só que o D'Artagnan vai lá, conversa com ele muda de ideia bem rapidinho. Então na minha opinião, não é uma vontade muito singela.
A cereja do bolo desse livro é com certeza a vilã da história. Tem aventura, tem ação, tem romance, mas a cereja do bolo é a vilã que o Alexandre Dumas construiu de forma genial. Eu acho que ele se baseou na vilã dos contos arturianos, a Morgana, porque ela é muito semelhante a ela. E eu acho que ele realmente usou a Morgana como base, porque pra quem não sabe, a Morgana era uma bruxa que conseguia ludibriar os cavaleiros com o seu charme feminino. E a Milady usa exatamente isso no livro. Ela, assim, contém os ataques de raiva pra conseguir conquistar e manusear todo mundo. Então, ela não é uma super-heroína, uma vilã super poderosa que fica chata. Ela quase vence com as suas forças femininas, igualzinha a Morgana. E eu fui ver uma aula disso e me deu esse lapso que o Alexandre Dumas realmente deve ter feito pensando na Morgana, porque, sério, é igualzinho, tu não tem noção, é igual. E tanto que a Milady, além dela fazer várias sabotagens, enganar todo mundo, ela ainda consegue ter casos com os nossos personagens realmente enganando-os. Então, por isso que eu falo, ela é igualzinha a Morgana, ela joga o charme pra conseguir o que ela quer, e aí depois que ela quer, ela realmente se mostra verdadeiramente. E eu acho o máximo que os mosqueteiros, eles realmente admitem as falhas deles, né, como bons cavaleiros, e eles vivem brincando no livro que o mosqueteiro, a única virtude que o mosqueteiro não pode ter é a prudência, porque a gente realmente percebe isso, eles são totalmente imprudentes, eles não pensam, eles vão lá e fazem. É muito engraçado, eles têm uma coragem, assim, realmente imprudente, e eles são muito corajosos, eles não temem a morte, eles querem uma morte muito honrada, que é muito bonito, realmente. Mas eles são totalmente prudentes e eles falam isso, que o mosqueteiro pode ter qualquer virtude, menos a prudência, porque não é com eles o negócio assim, de pensar e calcular o que eles vão fazer. Eles só vão lá e fazem e não tô nem aí pras consequências, só vão lá e fazem, o que é muito curioso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, esse livro é, pra mim, fenomenal, de verdade. Deixe o seu like, se inscreva e comente se você pretende ler, ou se eu comentei, se vi alguma informação errada. Então vocês me corrijam, por favor. Eu de verdade espero que vocês tenham gostado, porque eu amo esse livro de verdade, de paixão. Ele é muito bom. Eu espero que vocês leiam. Quando eu ler 20 anos depois o Visconde de Bracelone, enfim, eu trago aqui pra vocês e faço um vídeo falando sobre isso. Um beijão. Tchau, tchau.